Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane. Eu devolvi meu filho à pátria espiritual. Agora em dezembro vai fazer 8 anos. Meu filho chamava Kleber. Aquela foto da entrada lá é a foto dele. Ele era um jovem de 21 anos e desencarnou através de um acidente automobilístico. Ele era um jovem que tinha um futuro pela frente. Ele ia entrar no último ano de faculdade, fazer engenharia. Tinha muitos planos para a vida dele. Mas no dia 27 de novembro de 2017, ele sofreu um acidente automobilístico, ficou 13 dias em coma e no dia 10 de dezembro ele desencarnou. Nesses dias que ele estava em coma, acredito eu, por tudo que ele já me disse nas cartas, tudo que eu estudei até hoje, que era uma preparação, tanto para ele quanto para a família. Eu venho de uma família católica e nunca tinha frequentado o espiritismo, não conhecia, não sabia de nada. Eu tinha uma curiosidade, mas nunca tinha frequentado. Aí, quando chegou o dia do desencarne dele, muito difícil, um desespero total de toda a família, amigos. E como vários de vocês aqui, acho que não foi diferente de mim, a primeira coisa é a gente brigar com Deus. Fala: Deus, cadê você? Por que o meu filho, com tanta gente que tem, né? Por que o meu filho? Esses pensamentos, na hora da agonia, do desespero, é normal. E o meu não foi diferente. Eu também briguei com Deus, fiquei desorientada, sem saber o que fazer, não enxergava nada. Aí passou uns dias, depois de tudo que aconteceu, eu sentia algo que me dizia que não acabava por ali, que não era possível, tudo que eu já tinha passado na minha vida, por que Deus levou meu filho? E eu comecei a sentir que eu tinha que ir atrás de alguma coisa, que não podia terminar ali e acabou. E eu comecei a procurar aqui em Duartina. Eu sou de Duartina, nasci aqui, sempre morei aqui. Não tinha a Casa Espírita Maria de Nazaré, não existia. Tinha um outro centro espírita. Comecei a frequentar. E eu comecei a ter intuições que era para eu buscar, né? Que não poderia parar ali, se conformar e acabou. Eu não sentia isso. Eu sentia que eu tinha algo a buscar, algo a entender. E eu comecei a frequentar, assistir algumas palestras, perguntar aonde que tinha uma psicografia que eu queria ir atrás. Eu sentia que eu tinha que ir. E aí eu fiquei sabendo, lá no centro, o primeiro livro que me deram para ler foi o livro do Gabriel. Ele chegou nas minhas mãos, assim, do nada. E eu vi quem tinha escrito o livro e eu perguntei se alguém conhecia. Comecei a procurar nas redes sociais e resolvi que eu ia atrás de uma comunicação. Aí para mim era difícil ir até Neves, que é onde o Milton mora, que lá tinha, né, psicografia. Não tinha ninguém para me levar na época. E aí eu resolvi esperar, que eu vi que aqui em Itápolis, aqui perto, ele viria. Aí, durante todo esse período, eu continuei frequentando a
casa, ia em outras cidades também, comecei a buscar, estudar, escutar algumas palestras. E quando deu 4 meses que o meu filho tinha desencarnado, eu consegui participar da primeira sessão de psicografia em Itápolis. Quando eu adentrei dentro do salão, eu senti algo diferente, uma energia tão boa, só que eu não sabia o que eu estava sentindo, não entendia nada, mas eu sentia a proximidade do meu filho naquele momento e era muito forte que eu não me controlava. Eu chorei da hora que eu entrei até a hora que eu fui embora. Eu não conseguia me segurar, as lágrimas desciam, era muita emoção para mim, era uma energia muito boa que tinha lá, me senti acolhida, passei pela triagem, como todos vocês fizeram hoje, e naquele dia ele escreveu para mim, a primeira carta. Eu falo que foi como se ali ele estivesse nascendo de novo. Eu queria gritar para o mundo que eu tinha conseguido uma carta do meu filho. Eu estava muito feliz. Tudo que veio escrito tinha muitos detalhes. Não tinha dúvida de que a vida continua e que era o Kleber que tinha escrito tudo aquilo para mim. E dali eu consegui caminhar um pouquinho mais leve. A minha família toda ficou melhor com aquela comunicação que aliviou muito a gente saber que ele estava bem e que ele estava sempre presente ali, perto da gente, com tudo que ele falou. E ele pedia: mãe, estude, mãe, procure entender. Só o entendimento, o estudo vai fazer com que você melhore, com que você entenda aonde eu moro hoje e que você precisa continuar, você não pode desistir, mãe. Continua, que lá na frente a gente junto temos uma missão a cumprir. Aquilo me incentivou mais ainda. Continuei aos estudos, procurar entender um pouquinho mais de como ele vivia lá no plano espiritual, como que funcionava. E eu fui em busca várias vezes, sempre que eu podia, que tinha alguém para me levar, eu ia nas sessões, quando era perto, consegui ir para Neves, consegui uma pessoa para me levar. E eu continuei naquela luta, né? E sempre ele falava para mim: mãe, continua, não desista, mãe. Você está no caminho certo, eu estou com você. E lá na frente você vai entender qual é a nossa missão, que tanto te falo toda vez: mãe, continua, não desista. E foi passando o tempo, quando deu 1 ano mais ou menos, a casa que eu frequentava aqui em Duartina, o Centro Espírita, resolveu ver se o Nilton vinha na cidade fazer uma sessão. Até a primeira sessão que teve aqui na cidade foi aqui mesmo, onde hoje é a Casa Espírita Maria de Nazaré, que era o antigo tênis clube DTC de Duartina. E a gente alugou aqui e conseguimos trazer o Nilton. Fazia 1 ano de desencarne do meu filho. Aí, nessa sessão que teve aqui, o Diego veio ajudar a gente aqui nos trabalhos, foi convidado, né, para vir, e ele conheceu o Nilton. O Diego sempre foi de Duartina, sempre teve mediunidade, mas ele não estava trabalhando, né? E ele conheceu o Nilton aqui, e o Dimas, mentor do Nilton, escreveu uma carta para o Diego, chamando ele ao trabalho, convidando ele para se juntar ao Nilton e fazer esse trabalho maravilhoso que vocês estão vendo aqui hoje. E ele se interessou, foi até Neves, conversou com o Nilton, começou a estudar, e hoje a gente está aqui com todo esse trabalho grandioso que acontece aqui,
em Neves e várias outras casas espíritas ao redor que eles também vão. Aí, esse era a missão que a gente tinha junto, ajudar, né, com que a gente conseguisse construir a Casa Espírita Maria de Nazaré, que no plano espiritual ela já existia, só faltava a gente trabalhar para que fosse construída aqui na Terra, para que a gente consiga acalentar mais pessoas possíveis, pessoas que sofrem. Um dia eu estive aí no lugar de vocês, ansioso, esperando por uma comunicação. Eu sei como é que é difícil. E então essa era, né, a missão minha e dele, através de toda a espiritualidade que trabalha, né, juntar a turma de pessoas para que a gente consiga fazer o bem. Essa casa ela possui vários projetos. A gente doa várias cestas básicas por mês. Todos os dias, às 5 horas da tarde, tem o Café com Maria, que os colaboradores da casa vêm, a gente serve café, leite, bolacha, pão com mortadela, todos os dias para as pessoas vulneráveis que precisam. E às 5 horas da tarde, todos os dias é servido esse café aqui nessa casa. Aos domingos, a gente tem o almoço solidário, que várias pessoas que ajudam, os voluntários que a gente tem que trabalha aqui, vêm no domingo de manhã fazer a comida para servir para 50, 60, 70 pessoas que procuram para vir almoçar aqui. Não é marmita, eles almoçam aqui. Aonde vocês estão sentados, a gente põe as mesas, essas cadeiras brancas, eles almoçam aqui. A gente serve eles. A gente tem também o banho, quem precisa, que está na rua, que não tem como tomar um banho quente, a gente tem aqui também banheiro, chuveiro. Eles procuram uma casa, a gente dá roupa para eles, né, trocarem aquela roupa, fica aí para a gente lavar, a gente tem a máquina, lava a roupa, depois no outro dia eles vêm, tomam banho de novo, pega aquela que eles tiraram, e assim a gente vai indo. Um pouquinho da ajuda de cada um, a gente consegue fazer bastante doações. Então, e o Kleber nesse período, faz uns 2 anos mais ou menos, ele escreveu esse livrinho, chama O Jovem que Voltou para Contar. Se alguém quiser comprar, lá na biblioteca tem, tá apenas R$15, tá? E tem bastante mensagens aqui que são mensagens pequenas, entendeu? Para quem não gosta de ler muito, bastante entendimento tem aqui dentro desse livrinho. Então é isso, gente, que eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história, para vocês verem que não é só vocês que estão nessa jornada, tem muita gente, né? Que quando chega a hora tem que ir, né? Cada um tem sua hora, não tem como você falar assim, não era a hora do meu filho, era assim. Quando chega a nossa hora, cada um. Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Obrigada.